primeira pauta, gente, a gente vai falar, certo? Dos dramas que são famosos pelos chips errados. Aqueles dramas que a gente vê o pessoal comentando muito no Face, nas mídias sociais, no Instagram, né, no Twitter. Aqueles, ou antes, na época, que tem uns dramas aqui que são bem antigos, que são antes da época dessas mídias sociais, sabe? E tem aqueles dramas que são famosos mesmo pelo chip errado. Então a gente vai começar falando desses dramas, certo? Não necessariamente que a gente chipou errado, mas que a gente sabe que é famoso por chipar errado. Então, lá, os dramas famosos pelo chip errado, nós vamos começar pelo famosíssimo grupo de dramas, que não é nem um drama, são vários, baseados no Hana Yori Dango. Hana Yori Dango é um mangá japonês de uma escritora feminina, né? Muito famoso no Japão, que ganhou uma versão em anime. E a partir daí começou a ganhar várias versões em drama. A Hana Yori Dango, a versão japonesa. Daí a gente teve uma versão muito famosa, que foi o Boys Over Flowers, de 2009. A Meteor Garden, que é uma versão ali taiwanesa, se eu não me engano, de 2001. E temos recentemente a Meteor Garden do Dylan, que foi de 2018, né? Dele. Foi o primeiro drama dele, se eu não me engano, tanto dele quanto da protagonista, né? Que ficou famosa por fazer a Shankai, e ele também famoso por fazer esse personagem. Era o Dalmin-si, né? Era esse o nome? Dalmin-si, acho que era esse. Porque são tantas versões desse personagem que o outro era, eu lembro que o Lee Min-ho era Gu Junpyo. Esse eu ainda me lembro o nome, mas não são todos que eu me lembro. E essa série é famosa pelos chip errados, meninas. Fran, comenta um pouco sobre isso. Eu vi a japonesa, vi a coreana. Comecei a assistir a taiwanesa, mas era um pessoal tão feio que eu desisti. Eu cheguei a ver, por incrível que pareça, eu cheguei a ver a tailandesa. E eu não suporto o acento, a pronúncia tailandesa. Mas eu assisti. Os meninos até bonitinhos. Então, para mim, acho que a pior mesmo foi a taiwanesa, né? Foi a pior. Eu não consegui chegar até o final dela, mas eu assisti todas, quase. Vocês, meninas, querem comentar alguma coisa sobre essa série? Por que vocês acham que ela... Vocês já viram a versão? Fala, tia. Por que ela causa tantos chips errados? Esses dramas. Esse é fácil. Porque, assim... eu só assisti a versão coreana. Sim. Eu nem lembro mais o nome da personagem. Lembrei do Era Gu Jandir. Era Jandir. Isso, Jandir. Isso. Entrou dois personagens afim da Jandir. Um era o Gu Junpyo, que, na verdade, ele no começo não é afim, ele entra brigando, ele implica com ela, enquanto que o outro não, né? Ela entra lá na escola, o outro acolhe ela. Ninguém acolhia a Jandir, né? E eu, para falar a verdade, eu torcia para ele até o fim. Já é um chip errado, então. Já tá entregando um chip errado, não pode. E aí eu acho que teve isso, porque enquanto começa a história, ela é rejeitada por todo mundo, inclusive o Gu Junpyo, e o menino, acho que era o Yuji, não sei, ele acolhe a Jandir. Então, era fácil chipar. Jihu. Hã? Jihu, né? Era fácil chipar. Agora, dos dramas, de modo geral, eu não sou muito chegada em Boys Over Flowers, não. Não é um drama que eu gosto. Tanto que eu só assisti uma versão mesmo, porque o pessoal falava muito, mas nem quis saber das outras. E você, Solange? Sinceramente, eu não assisti nenhum. Não viu nenhum? Tá bom. Boys, assim, também, uns 3 episódios. Nenhum. Eu comecei a assistir Boys Over Flowers e eu não tive paciência. Eu vi umas coisas ali e começou a me irritar, porque eu sou professora também. Por isso, acho que eu sou professora, esses dramas escolares, dependendo da temática. Porque é um drama escolar, aí você também não... Entendeu? Aí eu comecei a assistir, aquilo começou a me dar nervoso, entendeu? Me dando ansiedade. Aí eu peguei e parei. Não tive paciência, não. Tá bom. É um drama escolar, não é só praia. Só uma complementação. Eu esqueci de dizer que eu traduzi a versão chinesa. Né? Legal. Na época, eu participava de um fansub
E aí eu traduzi para esse Fansub. Ah, legal. E foi bem interessante. Olha só, Maria de Lourdes assiste todas as versões e gostou de todas. Legal também. O Gervásio, vamos ver. Eu assisti parcialmente Boys Over Flowers 2009 e Meteor Garden 2018. Ou seja, não vi até o final, pois a trama depois de algum tempo me incomodou. Talvez pela sensação de abuso da mesma. Eu não quero muito entrar... Um dia eu vou fazer uma live só sobre Hana e Yoridango. Eu não quero muito entrar na questão se o relacionamento é abusivo, não é? Não sei o quê. Eu não vou entrar nessa questão aqui, que isso é uma questão que dá uma live só sobre isso, sabe? Porque ele é um drama baseado num mangá muito antigo, gente. Então é uma história que já vem de um outro contexto muito diferente do que a gente vê o mundo hoje. As coisas andam mudando muito rápido, né? Em termos de ver a sociedade, não. Então é uma história antiga, ela tem uns problemas de uma história antiga. Mas na época, e eu acho que até hoje, eu pelo menos vejo com muito bons olhos, porque, como eu expliquei na outra live, foi o drama que me fez entrar no mundo dos dramas. Que eu via só os animes... Aí o que aconteceu? Que eu falei. E eu acho que os coreanos foram muito espertos. Porque eles viram... Os animes bombavam muito. E aí os japoneses foram e fizeram a versão Hana e Yoridango em live action, vamos dizer assim, com pessoas em drama. E aí os coreanos logo em seguida foram e pegaram esse mangá japonês, que era um fenômeno de sucesso. O anime era um fenômeno de sucesso. A série foi um fenômeno de sucesso. E fizeram uma versão coreana. E foi aí que os coreanos começaram sabia? Dentro da história dos dramas, os coreanos começaram a dominar o mundo dos dramas quando eles começaram a fazer versões e dramas de coisas japonesas. De mangás, de animes. Porque eles são mais bonitos, vamos ser realistas. Os coreanos são mais bonitos que os japoneses. Então eles pegavam aquelas histórias que já eram famosas, como eles são mais bonitos, eles faziam uma versão mais agradável aos olhos. Para as pessoas. Então as pessoas começaram a migrar para os dramas coreanos. Isso foi uma coisa natural. Mas eles se fizeram valer disso. De fazer adaptações de coisas que os japoneses... E o japonês tem uma visão do mundo muito, e uma cultura muito diferente da nossa. Sabe? Para eles um beijo já é um avanço muito grande numa relação. O pegar na mão já é um avanço muito grande numa relação também. Os japoneses têm coisas que eles são mais contidos, coisas que não. Né? E na época o drama fez um grande sucesso por mostrar uma protagonista. Hoje eu acho engraçado, hoje as pessoas acham o Hana e Yoridango, o Boys Over Flower, vem a Shankai, as personagens, como uma protagonista fraca porque ela tá num relacionamento com o Junpyo, vamos dizer assim. Ou com o outro personagem. Mas na época não, quando o mangá foi criado e a história começou, ela era justamente ao contrário, ela era vista como uma protagonista super forte. Porque quem bate primeiro, quem parte pra agressão e quem não aceita, vamos dizer assim, o bullying, é ela. Então é ela que reage ao bullying, ela é a primeira pessoa da escola a dar uma voadora nele, um tapa. Tanto que quem viu o drama sabe que ele se apaixona por ela porque ele toma uma tapa dela, sabe? Ele toma um golpe dela e tal. Ele nunca ninguém tinha reagido ao que ele tava fazendo, porque ele era o cara mais rico, todo mundo tinha medo dele e tal. Então é um drama que eu tenho um amor muito grande. E eu nunca shippei errado, vou contar. Assim, eu nunca shippei errado em nenhuma das versões, graças a Deus. Eu entendo quem shippa errado. E eu acho que o drama e o mangá e o anime é feito de propósito para as pessoas shipparem errado. Ela criou um harém. Tanto que eram os meninos bonitos e a protagonista. Ela criou um harém reverso. E era a primeira vez que se criava isso, sabe? Vários meninos para uma menina. Então, foi feito... Isso que tornou o drama, o anime, o mangá tão famoso. Justamente por ser o primeiro drama, primeira história de harém reverso. Vários meninos para uma menina. E é o que eu tô falando. E ela era vista como uma personagem muito forte. E isso era legal. E eu acho que as pessoas shippam errado nesse drama porque faz parte desse drama e dessa história shippar errado. O drama brinca com isso, o drama se faz valer disso pra ser famoso. Tanto que eu acho que é o drama que tem mais versões, né? Vocês não concordam comigo, meninas? Comente. Eu acho que não tem nenhum drama que tenha tantas versões como esse. E de tanto em tanto ano eles lançam uma nova versão, vamos dizer assim. Mesmo que tenha uma versão chinesa, tem 3 versões. A gente tá aqui na lista com a última, mas já tiveram outras. Ele é o drama que deu certo, né, em termos de drama. Porque, assim, ele gera polêmica, ele tem
mudanças, né? Ele tem mudanças que eu falo assim, ele começa com uma dinâmica, ele vai desenvolvendo outras dinâmicas, vai mudando, e ele, de alguma forma, ele continua atual. Tem essa questão aí que nem você falou, mas de alguma forma, eu falo atual assim, porque as pessoas gostam, porque essa versão aí chinesa do Dylan, a distância dela para a versão coreana é de anos, e ela continuou fazendo sucesso. Né? E tem uma versão chinesa nesse meio, que é inclusive com aquela atriz que fez Love O2O. Ela fez a primeira versão do Meteor Garden. Não era Meteor Garden o nome, eu já não lembro mais qual era o nome, mas ela fez a primeira versão. Então, teve 10 anos de diferença entre uma versão chinesa e outra, porque a outra teve 2 temporadas. A primeira versão chinesa teve 2 temporadas. Então é um drama que deu muito certo, em que ainda gera burburinho, gera visualização, certo? E isso é feito de propósito, gente. Eu acho que às vezes as pessoas não percebem. Só olham essa história por aquele olhar de hoje, que eu acho que às vezes, meninas, até me desculpem, quando alguém, eu sei que tem gente que vê assim, mas quando a pessoa fala assim, não gosto porque é um relacionamento tóxico, eu acho um olhar muito preconceituoso ao passado. Porque, como falando, essa é uma história que vem do mangá antigo. E é o que eu tô falando, naquela época, essa menina, que hoje as pessoas às vezes vê com maus olhos, era vista como uma pessoa forte, porque ela enfrenta. E eu sempre discuto em relação a esse drama, porque eu falo, gente, ela só se apaixona por ele, vamos dizer, o protagonista, quando ele muda, quando ele melhora, sabe? Então eu adoro essa história, porque eu acho que é uma história de crescimento. E outra, essa história originalmente, eu sei que a versão chinesa se passa na faculdade, mas originalmente, como falou a Solange, ela se passa numa escola. Então são adolescentes que estão aprendendo a viver ainda. E na escola, eu já caí na porrada na escola, não sei vocês, mas eu já briguei. Entendeu? Na minha época, a gente caía na mão. Desculpa dizer, mas a gente caía no braço. Eu já briguei várias vezes. Não sei, a Fran, não sei se na época de escola dela... Hã? Não. Eu já caí. Mas só lembrando que a versão coreana também era numa escola, né? Sim, só mudaram isso na última. Porque é uma história escolar, então são pessoas muito jovens. Gente, eu estudei no Rio de Janeiro, sabe? A tailandesa também é numa escola. Então, também, né? Acho que só a chinesa tacou pra uma faculdade. Então você tem que saber se defender. É assim mesmo, sabe? Então eu me identifiquei muito com essa história na época, porque eu vi na época que eu tava na escola. Já era o contrário. Como eu comecei a ver drama muito, muito cedo, na época que eu vi Over Flowers, eu era uma adolescente estudando, entendeu? Então eu me identificava muito com aquilo. Eu entrei com 6 anos na escola. Aí, como eu brigava muito, arrumava muita treta, a minha mãe me tirou e disse que eu ia só ir. Mas era a briga todo dia. Eu deixava, eu batia mesmo. Aí no ano seguinte, que ela disse que ia colocar eu de novo, porque eu sou mais no final do ano, mas aí eu atazanei tanto em casa que ela achou melhor me colocar na escola, de novo. A gente brigava. Mas eu brigava muito. Gente, a gente na escola, a gente brigava. E você falou, você viu já esse drama quando você já era professora. Então, é uma percepção diferente, né, que você falou. Eu vi quando eu tava na escola. Então, eu me identifiquei muito na época com esse drama. Deixa eu ler uns comentários aqui, meninas. A Andréia falando pra Solange, né? É verdade. Em algumas histórias, eu pelo menos quero que o errado se conserte antes. Porque tem casos que é muito gado ou tem muita síndrome de Estocolmo. Isso é ouvir e passa a mensagem errada. Eu tava falando, né, daquela visão que as pessoas têm hoje da história. Eu acho isso muito de interpretação. Eu continuo achando uma personagem extremamente forte. Porque é o que eu falei, ela enfrenta. Sabe? E pra mim, ela sempre... É ela que começa a agressão. É ela que começa o enfrentamento. E ela só se apaixona... Tanto que ela gosta do outro, que é o chip errado. Ela gosta... Até metade do drama, ela gosta do que a gente chama aí na história do chip errado. Ela só se apaixona pelo outro quando ele realmente começa a ter uma mudança verdadeira. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Gervásio. Maíra, você tem razão. Eu amo isso no protagonista. Dela dar porrada na cara que está enchendo o saco dela. Exatamente. Ela vem e ela enfrenta. Eu nunca vou ver ela como a Maíra Balboa. Pois é, eu me identificava muito com o personagem dela, porque eu também era uma pessoa muito que enfrentava as coisas, sabe? Eu já caí na porrada com o guri.
Eu era muito esportista, eu até tava brincando com as... Falando, não, brincando, a gente tava comentando esses dias umas visões até preconceituosas que as pessoas têm de outras pessoas. Que eu, quando eu era mais nova, muita gente achava que eu era... Vou usar a palavra sapatão, que era a época que a gente chamava na... Era, né, o nome que se chamava na época. Porque eu sempre fui meio tomboyzona, sabe? Eu tenho uma voz grossa, eu brigava na rua. E eu fazia hip hop, eu já comentei, eu fazia street dance. Então eu andava com aquela moda, né, de roupa de hip hop, que é blusa larga, tênis, bermuda. Então as pessoas tinham uma visão meio assim de mim, meio encrenqueira também. Mas apesar de tudo, eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre fui muito feminina, que eu falei, eu não era largada. Eu sempre gostei de meninos. Nunca tive essa questão de gostar de menina, mas às vezes as pessoas estigmatizam alguma coisa, certo? Olham aquilo com um olhar de preconceito. E eu já passei por isso, como que eu tô falando aqui, né? De arrumar confusão, brigar e as pessoas me verem com outro olhar. E isso nunca foi verdade. Né? A tia também comentou que ela também sofreu isso, né? Das pessoas olharem às vezes pra ela e achar que ela é uma coisa e ela não é isso. E eu acho que esse drama também às vezes sofre muito isso. A gente olha ele com o olhar de hoje, mas não olha com o olhar com a época que ele foi criado. Eu sou uma defensora desse drama de carteirinha. Eu adoro essa história. Eu vi praticamente todas as versões. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui do Gervásio. Estudar no Rio sempre é dureza. Você tem que saber se defender. A Naira aqui. Estudei num colégio interno católico. Então pra você a vida foi mais tranquila. Eu estudei num colégio que era bem barra pesada, sabe? Lá no Rio de Janeiro. A André falando, eu não falo desse drama em específico porque eu não assisti. Mas tem uns que li e assisti que só misericórdia. A mina gosta de um que não dá bola. O outro, a maltrata, ela fica dividida. Sim. Que eu acho que essa jogada... O Andréia que eu tô falando, é feita para as pessoas chiparem errado. O chip errado, ele dá ibope. Sabe? Dá visualização, dá treta, dá conversa, dá dilema, dá debate. E isso enriquece a história, sabe? Enriquece o drama. Deixa eu passar aqui, gente. Eu acho que aqui, eu não sei se logo em seguida... Deixa eu ver qual é. Aqui, ó, tá vendo? Eu dei uma imagem aqui, aí eu tenho com os nomes para facilitar. No Boys Over Flower, você tem... na versão coreana que eu botei aqui de exemplo, né? O Lee Mi-ho faz o com Jupyo. Temos a Janji e o Ji-ho, certo? São esses os nomes. E esse trio, essa questão do trio amoroso, isso em drama da Ibope, não é, meninas? Vamos dizer assim, as pessoas gostam de ver triângulo amoroso. Não, o pessoal cria time, né? Eu sou do time de tal, sou do time do outro. Tem mesmo torcidas. Sim. Torcendo... Por um ou por outro. Né? São chips diferentes. E isso não é só em dramas. Eu não sei se você lembra da época de Crepúsculo. Eu sou time Eduardo, eu sou time, né, o Lobo. E esse negócio de criar time fez o Crepúsculo virar o fenômeno que foi. Que é um filmezinho merreca, de baixo orçamento, sem efeito, sem nada, bem mal feitinho até. E virou um fenômeno de público por causa do chip. Por causa dos times. Nos cinemas tinha camisetas. Isso mesmo, o time Edward e o time, eu não lembro do nome do Lobo, mas Jacob. O Jacob. Eu sou time Edward, eu sou time Jacob. Tinha. É verdade. Então, isso é feito de propósito, um triângulo amoroso da Ibope. Né? Vamos ver aqui. Agora tá. Aí a gente teve a versão do Meteor Garden, certo? Que é a versão do Dylan, que eu vou comentar agora. O Dylan é o Dalmisi. A Shen Yue, a atriz que eu adoro, ela é tão fofinha, né, gente? Ela é uma graça. Faz a Shankai. E o Darren Shen faz o Zelei, né? No caso. E aqui eles usam do mesmo artifício que é o grande... eu acho que é o grande segredo do sucesso dessa história, que é o triângulo amoroso. Porque como a gente falou, gera time. Gente, quando saiu Meteor Garden, só se falava desse drama do Dylan. Eu acho que o que tornou o Dylan uma grande estrela... tão famoso, do dia pra noite, que é o primeiro drama dele, né? Foi justamente essa questão do burburinho que o triângulo amoroso causa. E é o que eu falei, é de propósito para as pessoas chiparem errado, ou chiparem certo, ou brigarem mesmo, porque isso atrai a atenção das pessoas pro drama. Também é do Rio de Janeiro, ele sabe como é tenso estudar isso, você sabe, né?
Gervásio, sim, triângulos amorosos sempre dão ibope. Dão, triângulo amoroso dá ibope. E eles usam de propósito. Com certeza. Aqui a Alessandra Feitosa. Eduardo versus Jacob. Pois é, tinha time, né? O que ela falou quase tinha camisa, né? Das pessoas torcendo por um lado e por um outro, né? É verdade. Esse negócio do Eduardo e Jacob ficou muito famoso na época. Nossa, era uma briga por causa disso. Não se falava de outra coisa. みんなそこに